Tem um tema na área da saúde que ficou durante muitos anos relegado a um plano secundário, se pode dizer que ainda isso acontecia. A obesidade, ela vem ganhando nos últimos anos muito espaço pelas circunstâncias que ela está apresentando no mundo todo. Nós temos hoje mais de 1 bilhão de pessoas em diferentes países que estão nesta condição de saúde. No Brasil, 55% da população está acima do peso e 20% dessa população, fazendo um recorte de 13% de crianças, já apresentam obesidade. Então não há nenhuma dúvida de que é um problema de saúde. E como tal, ele tem que ser tratado inicialmente com prevenção. E essa prevenção, ela se dá antes de qualquer intervenção, porque faz parte do nosso cotidiano, deve fazer parte do nosso cotidiano. E hoje nós temos uma situação, especialmente com as crianças, de pouca mobilidade, em função das telas. As causas dessa doença, elas são estilo de vida, questão alimentar e também biológicos, genéticos, que atingem um grupo expressivo de pessoas. No caso, de maneira geral, ela é uma doença crônica e que progressiva, portanto ela requer cuidados como tal. E nesse sentido, nós temos hoje mais de 200 doenças que há implicações com a obesidade. Apesar de todos esses detalhes, todos esses números aí preocupantes, nós ainda estamos convivendo com uma confusão e equívocos que vêm sendo colocados pela população, que é no sentido da má utilização ou de uma utilização equivocada de medicamentos que foram, a ciência nos proporcionou, relacionados para aqueles casos de doentes de obesidade e que já passaram por todas os outros métodos, outros temas apropriados para conseguirem um resultado favorável em termos de melhoria. Então o indivíduo já fez tudo o que foi possível e ele tem hoje os medicamentos para fazer esse processo. Também nós temos a cirurgia bariátrica para casos mais extremos. Mas onde está o equívoco? Onde é o tema disso? Tanto na questão da cirurgia bariátrica, quanto na questão do mau uso dos medicamentos para fins estéticos, para emagrecer, elas não trazem os resultados. Pelo contrário, elas levantam a hipótese que o indivíduo ele não precisa fazer nada porque há essas soluções mágicas, digamos assim. É um grande engano, porque mesmo nessas circunstâncias do uso de medicamentos ou até da própria cirurgia bariátrica, todos os outros elementos relacionados com o estilo de vida e com o padrão alimentar, eles são necessários. Não há mágica nisso aí. E ainda nós temos um componente ruim, que são as propagandas nas redes sociais de tratamentos com resultados imediatos, de baixo custo, e que as pessoas se enganam. Propagandeados como milagrosos, mas que são tratamentos, entre aspas, enganosos. De maneira geral, o que se vê nessa questão é muitas vezes de culpabilidade, de dizer que o indivíduo está assim, ou age desta maneira, por isso que tem essa consequência. Muitos profissionais de saúde, de não tão qualificada procedência, eles ainda trabalham com essa hipótese. E na comunidade também é assim. Nós temos certo rigor no sentido de apontamento para os diferentes. Já temos avanços no sentido de um acolhimento maior em espaços culturais, nas calçadas, enfim, mas ainda temos um longo caminho. Não é uma questão fácil de ser tratada. É justamente muito difícil, porque ela envolve situações muito próprias do indivíduo, de caráter afetivo, de relacionamento. E por isso que não pode ser, através de um único instrumento, imaginar que vai alterar uma situação. Há que ser feito todo um conjunto, sejam medicamentosos, sejam cirúrgicos, mas dessas mudanças necessárias de comportamento. Em busca de quê?
em busca de uma qualidade de vida para essas pessoas. Boa tarde.